Não, é evidente que o programa social é importante estar estruturado em balizas que sejam sólidas, claras, previsíveis. Há uma intenção do governo, que é a nossa intenção também no Congresso Nacional, de dar efetividade para que haja o auxílio às pessoas, para que haja o recurso para que elas possam se sustentar. Então, essa é a nossa preocupação básica, é a preocupação essencial. A forma de se fazer é que vem tendo esse debate ao longo desse tempo. Nós precisamos, ao mesmo tempo, eu disse isso ontem e reitero, dar solução à questão dos precatórios, que são dívidas que precisam ser pagas, porém, com observância ao teto de gastos públicos. A responsabilidade fiscal também é muito importante. E a solução que foi concebida dias atrás, de se corrigir de 2016 o pagamento precatório para ficar dentro do teto e o saldo desse estoque de precatório poder ser objeto de negócios jurídicos diversos, inclusive de pagamento de dívidas tributárias, é uma ideia que, confesso que eu não encontrei nenhuma ideia melhor do que essa, da solução dos precatórios. E com isso abre o espaço fiscal para um programa social. Portanto, eu espero a decisão da Câmara dos Deputados em relação a essa proposta de emenda à Constituição. Há algumas críticas vindo de diversos setores em relação a outros aspectos que não esse propriamente da solução dos precatórios. Então vamos aguardar o desfecho da Câmara dos Deputados e buscar dar uma solução também no Senado Federal. Obviamente que é uma questão e um assunto prioritário no Senado e que precisa ser resolvido. A gente concordar, senador, a gente está ao vivo agora para o estado do Mato Grosso. Eu tive uma fala hoje do senador Jaime Campos, que recebeu o senhor ontem, elogiou pela filiação e que repassou, inclusive, algumas demandas do estado de Mato Grosso. O senhor tem que visitar o estado do senador Jaime Campos, com outros senadores já visando o ano eleitoral? A bancada do estado do Mato Grosso é uma bancada de muito valor aqui no Senado Federal. Os três senadores, senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes, senador Carlos Favaro, são muito dedicados às causas do Mato Grosso. Nós temos diversas demandas do estado do Mato Grosso, muito bem defendidas pela bancada, e a fala do senador Jaime Campos foi nesse sentido. De fato, nós tivemos um grande desafio, que foi um projeto de muito interesse do estado, que é o Marco Legal das Ferrovias, que nós aprovamos no Senado, o PLS 261, que tem um objeto parecido com a medida provisória 1065, que inclusive foi prorrogada por mim hoje por mais 60 dias, muito embora a opção tenha sido a de estabelecer o projeto de lei como marco para o marco legal das ferrovias no Brasil. E há outras demandas e outros assuntos de interesse do Estado que são cuidados pela bancada do Mato Grosso. Me parece que há uma programação de nossa visita também ao Estado muito em breve. Portanto, os assuntos do Mato Grosso são muito relevantes aqui no Senado e tenho a certeza que estão sendo muito bem defendidos. Presidente, como o senhor vai pautar, claro, depende do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e a PEC 110. Mas que é a avaliação do senhor? Porque tem a PEC 110, tem a do imposto de renda, que conta com uma resistência grande no Senado, inclusive dentro da CAI. Dá para ser alguma coisa de tributária esse ano? Ou o senhor vê perspectiva? Seria muito bom, Cláudia, que houvesse essa evolução. Eu sou um defensor do mérito da PEC 110, que está sob a relatoria do senador Roberto Rocha. Foi apresentado o parecer. Esse parecer teve apoio da Confederação Nacional dos Municípios, apoio dos secretários de Fazenda de todos os estados da Federação e do Distrito Federal, apoio do Ministério da Economia e da Receita Federal. Portanto, é uma PEC que efetivamente se faz uma reforma tributária, com unificação de impostos federais, com unificação de impostos subnacionais. Então, é uma PEC que seria muito bom que ela evoluísse. Obviamente que ela tem uma etapa. A etapa é da Comissão de Constituição e Justiça, e eu aguardo o posicionamento do presidente Davi Alcolumbre em relação a essa PEC, para que ela possa ser apreciada na CCJ. Sendo apreciada na CCJ, por certo, eu a pautarei no plenário do Senado Federal. Em relação ao projeto do imposto de renda, também está no seu trâmite normal, no seu tempo próprio do Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria do senador Ângelo Coronel, e aguardo também o desfecho na Comissão de Assuntos Econômicos. Cada comissão tem a sua autonomia, tem os seus presidentes, tem o seu tempo de maturação dos projetos, e eu tenho plena confiança na sabedoria dos seus respectivos presidentes, da composição de cada uma dessas comissões. Presidente, falando em CCJ e no Alcolumbre, e a data da sabatina, sai ou não sai? Passaram algumas semanas, houve aquela pressão, teve uma semana com uma pressão, você quer conversar com o Alcolumbre?
esperaria algumas semanas e ainda não saiu nada. A expectativa é que no decorrer do mês de novembro, nós temos agora a Conferência do Clima, lá em Glasgow, na Escócia, que é um evento importante, no qual eu estarei presente, com uma comitiva de senadores, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, o presidente da Comissão de Agricultura, o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Vamos nos fazer presentes no Senado Federal na Conferência do Clima. Logo após, nós temos condição de fazer esse esforço concentrado, que é um esforço concentrado para a presença física dos senadores em Brasília, para que possamos apreciar não só a indicação do ministro Supremo, mas a indicação do CNJ, do CNMP, indicações de embaixadas, de agências reguladoras. Já o fizemos na pandemia, esse esforço concentrado para aprovação de um número considerável de indicações. Faltam outras indicações, pendentes algumas de comissão, outras de plenário. Então, é o nosso dever no Senado fazer. Eu acredito que no decorrer do mês de novembro nós consigamos evoluir nessa pauta, inclusive em relação à indicação do ministro Supremo Tribunal Federal. Evoluir em pautas ainda, essa semana não, pelo menos até onde a gente sabe, não voltaram a ter reuniões com governadores, falou-se inclusive em trazer talvez algum da Petrobras sobre a questão do ICMS do combustível. Foi uma semana que isso não andou? Qual foi a expectativa agora? Na verdade, eu solicitei uma reunião à diretoria da Petrobras. Eles gentilmente já retornaram. Nós ajustamos a possibilidade de uma reunião já no início da próxima semana, logo após o feriado de finados, para que possamos, junto à presidência e à diretoria da Petrobras, dialogar a respeito desses projetos que existem relativamente à contenção do preço de combustíveis, para se entender onde está exatamente o problema e como cada um pode contribuir. Se o problema for tributário, é nosso papel e do governo federal de dar solução às questões tributárias, e para isso há iniciativas das mais diversas relativamente à incidência tributária sobre os combustíveis. E se for algo que possa demandar da Petrobras algum tipo de iniciativa, nós vamos ouvir a diretoria da Petrobras nesse sentido. Hoje eu conversei com o governador Wellington Dias, que coordena os governadores em relação a esse assunto. Ele também solicitou essa reunião e nós vamos tentar promover essa reunião já na próxima semana entre governadores, a diretoria da Petrobras, ou em reuniões separadas, mas nós vamos avançar na próxima semana em relação a esse tema. O importante é nós conversarmos e identificarmos onde está a raiz do problema e como nós conseguimos solucioná-lo. Presidente, há iminência de uma... A ideia do fundo de equalização também, que é uma ideia dos governadores, é bom que se ouça a Petrobras em relação a esse tema. Portanto, é ouvir os dois lados e tentar tirar uma conclusão que seja uma conclusão efetiva. Amanhã você faz decide, inclusive, se estabelece aí por 90 dias um valor médio em relação ao preço do combustível, mas eu me pergunto, eles apontam inclusive a reforma tributária como uma solução definitiva, mas há a iminência de uma greve dos caminhoneiros aí prevista logo para o início desse mês. Como é que os senhores pretendem trabalhar essa questão, já que está se esgotando? Me parece que não há acordo dos caminhoneiros com o governo numa reunião marcada por hoje que não aconteceu. O tempo urge e a política tem que dar solução em todas essas frentes, seja na parte tributária, seja na parte da política de preço da Petrobras, seja num fundo de equalização. Alguma solução é preciso ser dada, porque, de fato, o preço dos combustíveis está muito alto no Brasil. Isso sacrifica a população brasileira e sacrifica aqueles que dependem do óleo diesel, por exemplo, como os caminhoneiros, para o seu trabalho e para a própria condição de renda de cada um deles. Então, eu compreendo a categoria dos caminhoneiros. Obviamente que o nosso desejo é dar uma solução, de evitar que haja paralisações, o que seria também muito ruim para a economia e para o país. Portanto, é que nós temos que agilizar o máximo possível para dar solução a esse tema. Mas quais seriam os caminhos que o senhor entende que deveriam ser trilhados neste momento para a solução? A solução de ordem tributária é uma delas. Quando se fala que a PEC 110 é uma solução definitiva, de fato. Mas ela tem períodos de transição, ela tem etapas de configuração no Senado e na Câmara, quórum qualificado, 2 turnos, promulgação, a efetivação dela. Então, é um caminho um pouco mais longo, embora seja o caminho, de fato, de solução definitiva, porque quando se fala na unificação do ICMS com o ISS, num imposto único que seja geral, isso acaba sendo, de fato, uma solução que evita essas oscilações que existem hoje. Na medida que aumenta o combustível, se aumenta a arrecadação, porque ele está vinculado a uma alíquota, cada estado tem a sua. Então, essa seria uma solução definitiva. As soluções mais imediatas são das mais variadas, né? A Câmara apresentou com uma proposta que foi lá aprovada e que hoje está no Senado e que nós estamos amadurecendo junto a governadores, junto à Petrobras e junto aos demais
senadores. Há solução que pode vir da Petrobras e do próprio governo federal em relação à política de preços, que eventualmente se possa fazer algum tipo de ajuste em relação a essa dependência dos combustíveis relativamente ao dólar e aquilo que os governadores falam e sustentam com muita veemência, que é a criação desse fundo de equalização para equilibrar esses preços ao longo do tempo. Então, são iniciativas que nós temos que recorrer à técnica, aos cientistas econômicos que possam dar fundamentos econômicos para isso. O fato é que nós precisamos dar uma solução. Assim como o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, é preciso colocar dinheiro para as pessoas terem condição de comprar comida no Brasil, nós temos que dar solução a esse problema dos combustíveis. São problemas que se apresentam e que nós temos aí os próximos dias para dar solução numa comunhão de esforços entre o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Ministério da Economia, o Governo Federal. É muito importante que a gente tenha essa maturidade política de sentar à mesa todo mundo para resolver o problema. O presidente Lira criticou veementemente, o trabalho da CPI da pandemia, que pediu indiciamento de deputados. O senhor acredita que a CPI da pandemia cometeu algum excesso ou o presidente Lira teria feito uma leitura errônea do relatório? Eu, como presidente do Senado, eu tive a minha posição no início dessa comissão parlamentar de inquérito. Uma vez instalada, ela teve toda a independência e toda a autonomia para trabalhar, até porque nós temos que confiar no trabalho de senadores e senadoras que ali estiveram, que examinaram provas, que examinaram inquirições, que fizeram as inquirições, que coletaram informações e tiraram suas conclusões. O exercício da maioria da CPI fez com que se aprovasse o relatório do relator, o senador Renan Calheiros. Então, esse respeito à autonomia e à independência de quem lá esteve ao longo desse tempo todo, eu acho que é uma premissa fundamental, é o que eu cuidei de fazer. Respeitar um órgão do Senado com a autonomia que lhe é peculiar. Quando eu apontei e pronunciei publicamente isso, que havia o excesso no indiciamento de um senador da República, era o senador Luiz Carlos Reins, o fiz pautado justamente nessa questão do princípio da prerrogativa que cada parlamentar tem, da liberdade, da inviolabilidade de suas palavras, opiniões, votos, prerrogativas que são próprias dos parlamentares. Então, é isso que eu apontei naquele momento e agora cabe, uma vez concluída a CPI com o seu relatório, caberá a cada instância competente a evolução e o aproveitamento ou não do todo ou de parte do relatório da CPI. É algo que o Senado se desincumbiu de fazer através da CPI e os órgãos agora aos quais o relatório é destinado devem cuidar e dar o andamento devido. Presidente, o senhor ajudou na elaboração do texto e na Câmara tem muita dificuldade por causa da questão do Fundeb. Então, eu queria saber do senhor se seria possível ajudar nessa articulação para tentar, talvez, criar alguma alteração no texto e facilitar, privilegiar o pagamento de partes desse dinheiro para o professor e aí, com isso, também evitar, no final, prorrogação de auxílios. Está na mesa? Claro, todas essas questões estão sendo debatidas, estão sendo avaliadas, primeiro pela Câmara dos Deputados, que também tem sua autonomia, sua soberania de decisão, depois vem para o Senado, que dará a sua contribuição. Quando você fala da nossa contribuição antecipada à solução dos precatórios, me pareceu muito óbvio que, sendo precatório uma dívida constituída por decisão transitada em julgado, ou seja, não há mais o que o Estado, lato sensu, a União no caso, possa fazer, ele tem que ser pago. Então, não há dúvida. Então, nós sempre nos manifestamos contra qualquer tipo de calote, qualquer tipo de prorrogação que não fosse fundamentada e justificada. E a forma de se fazer o cumprimento dessa obrigação, que é uma expressão de segurança jurídica, de se pagar precatório com a responsabilidade fiscal de fazê-lo dentro do teto de gastos públicos, era identificar o valor pago de precatório no ano de 2016, fazer a correção até o presente momento para que se avaliasse quanto se pode pagar de precatório dentro do teto de gastos públicos. O saldo, até se atingir os 89 bilhões de reais impostos pelo Supremo Tribunal Federal como obrigação da União de pagar, se ficar taxativo e claro na proposta de emenda à Constituição, numa emenda constitucional futura, que ele poderá ser, esse saldo, objeto, fora do teto, independente de teto de gastos, ele poderá ser objeto de negócios jurídicos dos mais diversos, como recebimento de ativos por parte da União que é devedora, imóveis, por exemplo,
se puder fazer compensações, se puder fazer o pagamento de multa, o pagamento de cessões onerosas ou outorgas onerosas que possam ser pagos com precatório. E, fundamentalmente, se puder usar precatório para o pagamento de dívidas tributárias de si próprio ou de terceiros, eu tinha muita tranquilidade, me parece que o ministro Paulo Guedes, o presidente Arthur Lira também tiveram essa impressão, de que com isso nós poderíamos dar uma solução inteligente, prática, para o problema dos precatórios. E quando você fala da questão do Fundef, obviamente que há uma pretensão de que esses precatórios, em razão de sua vinculação com a educação, possam ser liquidados com esta finalidade. No entanto, cada estado que seja credor desses precatórios pode perfeitamente fazer um encontro de contas com as suas dívidas com a União e zerar, né, parte das suas dívidas e, ao mesmo tempo, receber os créditos decorrentes dos precatórios, independente de estarem vinculados à educação ou não. Essa é uma discussão que está sendo concebida e gestada na proposta de emenda à Constituição da Câmara dos Deputados, que nós vamos ter toda a atenção a ela. Mas me parece que a solução está aí, em encontro de contas, em compensação, em negócios jurídicos diversos que possam fazer com que se zere o estoque de precatórios no Brasil. Presidente, o senhor disse, sabe, específico do Fundef, o que os parlamentares dizem é que, como tem aquela questão de 60% ir para salário dos professores, então, um acordo de contas, o dinheiro iria para o Estado. Queria saber se a presidência do Congresso, Câmara, o próprio Palácio do Planalto não podem trabalhar nesse discutivo para fazer com que esse dinheiro chegue na conta do professor e ajude a conseguir voto para aprovar a PEC. Isso está em negociação. Claro, tudo quanto for de interesse de professores, que é uma categoria que nós respeitamos muito, todos nós respeitamos muito, sabemos que é a categoria talvez principal da nação, né, que mais nós precisamos, nós vamos ter toda a atenção e zelo com esse tipo de pretensão. Então vamos fazer essa avaliação sim, vamos deixar a Câmara cumprir o seu papel e na sequência, quando chegar no Senado, nós vamos avaliar. Mas que a compensação é uma solução inteligente para se dar solução a essa questão dos precatórios, esse encontro de contas entre Estados e União, eu considero que isso é importante, mas vamos buscar, obviamente, preservar todos os interesses envolvidos, sobretudo da educação. Presidente, o senhor disse essa semana que não está lançando a candidatura como mudança de partido, mas o ministro Paulo Guedes disse que espera que o senhor siga focando nas reformas e não faça militância. Como o senhor recebeu essa declaração dele? Recebi com muita tranquilidade, nós vivemos numa democracia, é direito das pessoas se pronunciarem, equivocadas ou não, é direito de se pronunciarem. Eu quero deixar muito claro isso e dar muita tranquilidade que o que houve ontem foi um ato de filiação do presidente do Senado a um partido político. E é uma filiação a um partido que me recebe muito bem, que eu tenho enorme respeito, que é o PSD, como tenho pelo Democratas, onde convivi, tenho grandes amigos. Então, foi simplesmente uma migração de partido político, não há candidatura estabelecida e não há hipótese alguma de fazer qualquer tipo de militância política ou de se antecipar uma discussão e disputa eleitoral de 2022, porque eu sei exatamente a dimensão e a responsabilidade do que representa ser presidente do Senado e do Congresso Nacional, e eu acho que, ao longo desse tempo, eu tenho demonstrado com um espírito sempre de colaboração, de ouvir, de sentar à mesa para poder dar solução aos problemas, de poder ajudar o governo naquilo que interessar o Brasil. No final das contas, nós temos que entender que nós estamos de um mesmo lado no enfrentamento dos problemas nacionais. Se nós temos problema de inflação, ninguém quer que haja inflação no Brasil, nós temos que contê-la. Se há problema de desemprego, todo mundo está querendo gerar emprego, todo mundo quer resolver o problema de fome através de um programa social. Se pudéssemos fazer um programa social de 400, de 450, de 500, de 600, obviamente, encontrando caminhos para isso, o governo federal pode ter absoluta convicção que terá o Senado Federal como parceiro nisso. Então, é muito tranquilo de minha parte tratar desse tema, não há nenhum tipo de antecipação, discussão político-eleitoral. Agora, nós temos a nossa independência no Senado Federal, nós temos as nossas visões, as nossas afirmações em relação a diversos temas que não necessariamente são coincidentes com o governo. Embora estejamos do mesmo lado numa luta que é comum de inimigos reais do Brasil, pode ser que nós tenhamos pensamentos diferentes, ideias diferentes, iniciativas diferentes. Isso acontece quando se fala de reforma tributária, quando se fala de auxílio emergencial, quando se fala de soluções de precatórios. A gente quer chegar num denominador comum e pode ser que ideias divergentes aconteçam nesse meio do caminho. Vamos tratar isso com naturalidade, é importante, e minha convivência com o ministro Paulo Guedes, com os demais ministros de Estado, com o próprio presidente Bolsonaro, vai ser uma convivência sempre muito amistosa, muito cordial e na
busca de soluções para o país. Obrigado.